E é sobre esse assunto que a gente fala agora com o Tiago Gomes, que é doutor em Ciências Sociais, especialista em educação e já atuou inclusive como avaliador do MEC. Tiago, o primeiro ponto que eu acho importante destacar, que a reportagem inclusive mencionou, é a questão da disciplina em sala de aula. Quem é professor sabe muito bem o quanto é difícil manter uma sala em ordem. Isso tem se intensificado? É um problema dessa geração? Boa noite para você. Boa noite. Sim, nós estamos inseridos em um contexto completamente diferente, globalmente falando, e quando se fala na sala de aula, ela também passou por transformações. Acontece que hoje o grande desafio que está posto é que a sociedade, assim como as instituições de ensino, elas precisam se adaptar a esse novo contexto que o nosso aluno ele está inserido. É um aluno hiperconectado, é um aluno que tem a necessidade de enxergar de maneira global, ele não quer enxergar mais de maneira regionalizada, e ele vem com um repertório social bem diferente daquilo que o aluno do passado ele viria, né? Tem um autor que fala que a aprendizagem ela precisa ser significativa para esse aluno. E se ela não for significativa, o aluno ele certamente terá outras coisas mais interessantes na aula, talvez até a conversa com o próprio colega, né? Sim, agora a Então pesquisa. é um grande desafio. Sim, a pesquisa apontou que 1 em cada 5 professores com menos de 30 anos pretende deixar a profissão nos próximos 5 anos. Isso é preocupante. E uma parcela significativa deles diz que não se sente valorizado. A gente falou sobre esse desrespeito em sala de aula, mas essa falta de valorização vem de várias camadas, não é mesmo? É verdade. É uma reflexão que é muito importante para esse tempo e o professor, assim como os outros profissionais, hoje eles têm a obrigação, né, de se atualizarem e as instituições de ensino, elas têm essa responsabilidade de oferecer os mecanismos necessários para esse professor desenvolver uma boa sala de aula, né? Então, não é só jogar a responsabilidade para cima do professor e esperar que ele vai ter uma aula extraordinária com um pincel na mão e pronto, e acabou. Então, exige recurso material, exige mais recurso humano também. Vou trazer exemplos, né? Tem instituições de ensino que hoje elas dispõem para o professor de um assistente, professor da educação infantil com assistentes também. E essa estrutura ela precisa assim trazer esse conforto para o professor conseguir desenvolver de fato o seu papel de transferir, né, esse conhecimento, mediar o conhecimento junto com esses estudantes. Então, também existe esses stakeholders aí, a sociedade também precisa valorizar o nosso professor, enxergá-lo como um agente de transformação social, né? Certo. E assim, apesar de tudo, 90% aí dos professores dizem estar satisfeitos com o trabalho, né? 3/4, inclusive, escolheriam ser professores de novo. Esse educar por propósito pode fazer toda a diferença. Agora, Tiago, eu sei que existem muitos fatores, mas o que você vê como exemplo de solução prática para melhorar a valorização do professor e a qualidade da educação como um todo? O professor, assim como outros profissionais, eles precisam ser valorizados financeiramente. A gente precisa criar condições, como eu disse anteriormente, né, físicas e até emocionais para que esse professor se sinta acolhido na instituição de ensino. Esse contexto da família participar ativamente com o professor e valorizando também o papel dele na sociedade. Nós sabemos que a profissão docente ela não é um ofício simples de se desenvolver. O professor ele é muito exigido, ele precisa estar atualizado, ele precisa conquistar o aluno, ele precisa conquistar a família. Ao mesmo tempo, ele tem uma vida pessoal para ele ainda administrar, embora os alunos pensem que o ofício de professor é só aquilo ali, né, só a sala de aula, mas ele é um profissional que precisa sim de valorização, precisa enxergar uma carreira nessa instituição de ensino e se sentir parte, né, desse processo.
Muitas instituições não trazem o professor para esse processo decisório, para compartilhar suas ideias. Então, eu acho que o caminho é por esse direcionamento. Tá certo, muito obrigada, viu? Eu que lhe agradeço. Muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês.